Pessoal, eu falei aí sobre os 3 pães sagrados e fiz a pergunta, né? Fiz a pergunta. E foi um fiasco minha enquete, né? Porque ninguém respondeu, ninguém deu a dica. Algumas pessoas, muito pouco. Eu não olhei agora no final da tarde, porque eu estava no corre-corre aqui e acabei não olhando. Mas ninguém respondeu, assim, ninguém imaginou. Acho que ninguém quis errar, né? Isso é uma pegadinha do pastor, não vou falar nada não. Ele vai pegar meu comentário, vai jogar na pregação e acabou não falando. Mas eu perguntei quais os 3 pães que são sagrados. São sagrados. Por que eu estou falando disso? Porque veio isso no meu coração. Já tinha vindo na semana falar sobre isso hoje. Aí ontem, uma irmã fez um pão caseiro maravilhoso e perguntou se eu podia passar na portaria para pegar. Eu fui correndo lá pegar, correndo de carro, né? Pegar o pão. Um pão maravilhoso. Eu não vou dizer quem foi para poder não gerar discórdia, tá certo? Para gerar discórdia, mas dizer sim que esse pão de ontem, né, que eu fui pegar esse pão caseiro e trouxe para casa para comer com a minha família, me inspirou mais ainda assim falar sobre esses pães que eu entendo que são pães sagrados na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus. Quais são esses pães? O primeiro pão, que para mim é um pão sagrado na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com Deus, é o pão nosso de cada dia. Esse pão é sagrado, meus irmãos. Esse pão nosso de cada dia. Sabe, esse pão que nós somos sustentados por ele diariamente. Este pão que é prova da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, né? Na consciência de que é Deus quem nos dá este pão. Eu fui ver alguns textos e encontrei esse salmo que é muito conhecido, a gente usa muito esse texto, tem até música com ele. O Salmo 37 diz: eu fui jovem e agora sou velho. Ou seja, o cara está dizendo assim: já vivi muita coisa, mas nunca vi justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. A gente tem esse texto, essa afirmação que chega a ser assim, e às vezes é muito forte, né? Eu nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Algumas pessoas vão dizer: será? Eu já vi gente mendigando pão e eram pessoas boas. Pode ser. Mas é o sentimento do salmista, é a experiência dele, é o que ele está dizendo. Não dá para pegar isso e absolutizar. Mas dá para dizer sim que ele está dizendo que ele nunca viu. Olha, eu já fui jovem, agora sou velho e nunca vi um justo mendigando o pão. Este pão que eu estou chamando de sagrado. Sagrado. Que Deus sempre se ocupou em providenciar este pão para as nossas vidas. Este pão que nós agora estamos assim, um pouco preocupados com ele. Porque a gente nunca se preocupou muito com pão, né? A gente se preocupava com o boleto do carro, com a prestação. A preocupação com o pão, ela parece ser uma preocupação que está, de alguma forma, também chegando em várias casas do nosso país, de uma forma mais concreta. É verdade que essa preocupação com o pão já era uma realidade em muitas casas do nosso país, porque o nosso país é um país com muita gente que vive na miséria. E este pão, que agora parece assim, em algumas situações, a gente diz assim: o pão de cada dia, o dinheiro para fazer a feira. Sabe, esse pão, pessoal, ele é um pão sagrado. E Deus sempre se ocupou em manter este pão na casa dos seus filhos. A gente, quando olha na Bíblia, quando Deus manda o povo no deserto, o povo não se perguntou isso, né? Assim, vai para o deserto. Ele disse: Deus, a gente vai comer o que no deserto? Quando eles tiveram fome no deserto, eles clamaram a Deus, e Deus deu maná. Não faltou no deserto direção, não faltou no deserto proteção, e não faltou no deserto pão. Todos os dias, de manhã, quando eles acordavam, eles tinham pão ali. E Jesus, quando nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão de cada dia. E esta é uma oração que eu sempre, quando pregava sobre esse texto, eu dizia assim: pessoal, talvez você não tenha necessidade de orar pedindo o pão de cada dia, né? Então a gente acabou sempre muito agradecendo o pão de cada dia, mas Jesus não mandou a gente agradecer. A orientação de Jesus era de que a gente pedisse. Olha o que diz o texto, tanto em Mateus quanto em Lucas: dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Dá-nos cada dia o nosso pão
cotidiano. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Isso é uma oração, pessoal, de total dependência. É alguém que hoje está pedindo pelo pão de hoje. Isso se representa na vida da gente em situações de crise, em momentos onde nós temos os nossos recursos mais apertados, onde nós passamos por crises mesmo, onde nós começamos a aprender a fazer essa oração de dependência plena. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E olhar para esse pão na nossa casa e reconhecer que ele é dádiva de Deus e de que ele é sagrado. As famílias que estavam do voar estavam lá pedindo o pão de cada dia. Esse pão foi providenciado. Existe muita gente no nosso país passando fome. Existe. E nós somos as pessoas que Deus quer usar, nós, a igreja dele e outras pessoas que têm condição para suprir essa necessidade. Mas Deus está sim ocupado em suprir essa necessidade nossa. E eu, nessa semana e daqui para frente, nos momentos de crise, a gente aprende a valorizar coisas simples. Simples. Já contei a história de quando eu fui para o seminário e lá eu não tinha fogão, tinha que fazer ovo numa panela elétrica que demorava só para a clara do ovo ficar branca, porque demorava a esquentar. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para o fogão e eu apertava e vinha aquela chama forte, no instante o ovo fritava. Eu dizia que coisa maravilhosa, eu sempre tive isso, mas nunca valorizei. O pão nosso de cada dia é algo que nós temos e que muitas vezes nós não valorizamos. E ele é um pão sagrado. É um pão sagrado. Um pão sagrado. Quando eu fui ver na Bíblia a mensagem, peguei a Bíblia a mensagem aqui e fui ver como é que estava essa tradução. E ele diz, tanto em Mateus quanto em Lucas, conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Pão nosso de cada dia. Jesus não ofereceu para ninguém riqueza, luxo, para ninguém. E continua sem oferecer isso. Essa não é uma promessa de Jesus. Mas Jesus nos ensinou a orar, dizendo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Numa atitude de plena dependência e da certeza de que este pão, estas 3 refeições diárias, ela é algo sagrado. Ela é algo sagrado na nossa vida. É algo sagrado dentro da nossa casa. E que nesse tempo, pessoal, a gente possa reconhecer isso. Eu desafio você a quando reunir com a sua família, para poder ter um momento de refeição, que você olhe para essa refeição e diga, isto é um pão sagrado que Deus derrama sobre nós todos os dias. E reconheça isso. E se você tem passado por falta, e falta grande, eu desafio você e convido você a fazer a oração que Jesus nos ensinou a fazer, a pedir ao Senhor o pão de cada dia. A pedir ao Senhor o pão de cada dia. Conta-se a história de uma mulher que foi falar desse texto e perguntaram, e ela falava na rádio dizendo, não, que eu não tenho o que comer, mas eu tenho certeza que Deus ainda hoje ele vai mandar a minha refeição, ele vai mandar a cesta básica para mim. E a mulher falou isso numa rede de rádio e um cara ouviu, um cara muito cético, muito crítico, muito racional, e ele pegou e falou assim, mandou fazer uma feira para a mulher, uma feira bem boa para ela. Compre tudo, do bom e do melhor, para essa mulher. O endereço dela tinha ficado lá na rádio, ele disse, vai entregar na casa dela. E quando você entregar essa cesta na casa dela, você diga para ela que quem mandou entregar foi o diabo. Esse nome ruim, né? A mulher estava lá com a fé dela, com a crença de que Deus ia abastecer ela, disse, manda entregar a cesta. E diz para ela, quando ela entregar, você diga para ela que foi o diabo. E aí o homem fez isso, o empregado dele fez isso, foi lá, entregou para a mulher e tal, e voltou. Quando voltou, cara, e aí? Entregou para ela? Se entreguei. Falou para ela que foi o diabo? Ela disse, falei. Ele disse, o que foi que ela disse? Ela disse, meu Deus é muito bom. Porque quando meu Deus quer, até o diabo obedece.
E a mulher recebeu aquela cesta. E mesmo sendo alguém com coração ruim, dizendo que era o diabo, a mulher olhou e disse: meu Deus é muito bom. Quando meu Deus quer, até o diabo obedece. Quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Então, meus irmãos, eu digo para você que esta oração de pedir o pão de cada dia, ela foi ensinada por Jesus. E você não tenha medo de pedir isso. Não tenha medo de pedir isso. Eu estou falando de pão. Eu estou falando de pão. Eu sei que não apenas de pão vive o homem, vive também da palavra de Deus e de tantas outras coisas que também são necessidades em nossas vidas. Mas Jesus nos prometeu que o pão nosso de cada dia era algo que nós poderíamos pedir ao nosso Pai e Ele nos daria. Então descanse nisso e celebre os momentos de refeição na sua casa. Celebre, porque este pão que você tem na sua casa para comer, ele é sagrado. O segundo pão sagrado, meus irmãos, é o pão partilhado. É o pão dividido. É o pão que a gente pega e em vez de comer, a gente dá. É o pão que a gente pega e em vez de comer ele todo, a gente parte no meio e dá. E esse é um exercício que nós precisamos fazer dentro de casa e fora de casa. A Aninha tem é muito forte na Aninha, quando a gente está na mesa e tem alguma comida e tem alguma coisa, da gente dividir o que tem. Se for bem pouquinho, dividir o que tem. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de dividir comida. Dividir a minha comida, entendeu? Tipo, o meu prato, o meu sanduíche, o meu refrigerante. É aquela coisa de cachorro brabo mesmo, que não deixa ninguém mexer no prato dele, né? É uma pega que eu tenho com comida, por isso que sou assim um pouquinho mais cheinho, né? Mais gordinho. Isso não era uma coisa assim, já dividir um refrigerante. A gente saía, um refrigerante, ela não pedia e queria tomar no meu, eu achava ruim, né? E eu fui aprendendo com a Aninha a dividir o que tivesse. E os meninos estão nesse esquema, sabe? E entender que este pão dividido, esse pão partilhado, esse partilhar do pão, ele é sagrado também. Ele é algo muito importante para o nosso Deus. E às vezes a gente pega um Aquarius de 300 e divide para nós 4. Então vai 2 dedinhos para cada um, né? Tem a ver com saúde, mas tem a ver com dividir. Tem pouco sobremesa, vamos dividir para todo mundo. Ganhou um bolinho, né? Um bem casado, parte o bem casado por 4 e bota um pedaço para cada um. Essa arte de dividir dentro de casa, mas essa arte também de dividir fora de casa. Esse pão dividido, esse pão repartido, ele é algo sagrado demais, meus irmãos. Ele é tão sagrado quanto o pão nosso de cada dia. Ele é tão importante para Deus quanto o pão que nos sustenta. É a nossa capacidade de dividir este pão com alguém. Hoje se falou muito sobre o jejum no nosso país. E eu fui ler Isaías 58. Isaías 58 é justamente o texto onde nós temos lá o profeta, né, e o povo murmurando e dizendo assim, e o profeta chega e diz: por que vocês estão dizendo... Deus chega através do profeta para falar para o povo, diz: por que vocês estão dizendo que vocês jejuam e eu não tô nem aí para o jejum de vocês? Por que vocês estão dizendo isso? Que vocês estão jejuando e eu não estou nem aí para o jejum de vocês? Aí Deus vai e fala para o povo. É muito forte isso. Porque vocês jejuam como... mas depois vocês se metem em confusões, em rixas. O cara está jejuando e passa o dia brigando na internet. Quem passou o dia hoje jejuando e fazendo confusão na internet, defendendo X ou Y. Ele diz: vocês jejuam e ficam fazendo rixa, ficam em discussões. Vocês jejuam, mas estão oprimindo seus empregados. Estão adulterando as balanças. Aí ele vai e fala, eu queria compartilhar esse texto com vocês, porque esse texto para mim é muito forte, e tem a ver com esse pão sagrado, que é esse pão dividido. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Aí ele continua. O jejum que desejo não é este? 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é... Olha o jejum, meu irmão. Olha o que é jejum. Não é partilhar a sua comida com o faminto.
abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim está a promessa. A sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá a você. Gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Pesado, né, meus irmãos? Esse é o jejum da promessa. Esse é o jejum da promessa. Deus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Misericórdia toca o coração de Deus. Sacrifício não. Sacrifício que tinha para fazer, Deus já fez. E fez por todos nós. Sacrifício único, suficiente e substituível. O que nos resta agora é exercício da misericórdia. E quando o povo estava lá no Antigo Testamento, fazendo sacrifício, e depois confusão, fazendo sacrifício de jejum, e sendo injusto, ele diz: é isso que eu quero, que vocês fiquem se maltratando com um dia? Não. É que vocês repartam o pão com o faminto. Desfaçam as ligaduras da impiedade no jugo opressor. Que vocês repartam o pão. Repartir o pão é sagrado. Jesus chega a dizer em Mateus 25, esse texto é muito intrigante. Eu não gosto de ler esse texto. Porque Jesus diz: eu tive fome e você não me deu de comer. Quando foi que você teve fome e eu não lhe dei de comer? O cara pergunta. Toda vez que você não deu para um dos pequeninos. Então, é muito sagrado para Deus este pão que nós dividimos. Na multiplicação dos pães, meus irmãos, na multiplicação dos pães nós temos a história onde os discípulos chegam: vamos mandar o povo embora, porque está todo mundo com fome, não vai ter o que comer. Jesus diz: não vamos mandar embora. Deles vocês algo para eles comerem. No registro de João diz que aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Quem imaginava que 5 pães e 2 peixinhos podia alimentar uma multidão? Quem imaginava você que com um pouquinho de coisa que você juntou e deixou lá na Candeias ia alimentar 73 famílias? Quem imaginou que os R$30, R$50 que você transferiu ia alimentar 73 famílias durante um mês? Entende, irmãos? Os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos se transformam em algo tremendo quando nós colocamos isso diante de Deus. Então, se tem o pão sagrado do alimento de cada dia, existe esse pão sagrado que nós partimos. Quando você parte um pão, você está tornando esse pão um pão sagrado. Quando você pega o pão na sua mesa e come ele, sabendo que este pão é provisão de Deus na tua vida, esse pão é sagrado. Ele não é um pão qualquer. Ele é um pão que representa a provisão de Deus na tua vida. O pão que você parte e divide, ele é um pão que representa a misericórdia de Deus na tua vida e que te ensinou a ser misericordioso. Ele representa o caráter de Deus sendo exalado e refletido através da sua vida, meu irmão. Esse pão que nós partimos, ele não é um pão qualquer, ele é um pão sagrado. Amém? E um terceiro pão, chegando para o final, tá? Não demorar não. É o pão da comunhão. É a refeição que a gente, quando senta para fazer, a gente está fazendo em comunhão. Em comunhão. E as famílias estão tendo essa experiência, né, por causa da quarentena, de ficar em casa e poderem comer juntas. Muitas famílias que não estavam fazendo refeições juntos estão fazendo essa refeição junto. Isso, e essa coisa de sentar à mesa para comer foi algo sempre muito forte na vida de Jesus. E talvez seja por isso que crente come tanto. Porque o nosso mestre, ele estava sempre comendo com as pessoas. A diferença é porque Jesus era andarilho e estava sempre andando, né?
E a gente não faz isso, né? Faz só metade do serviço e aí engorda, fica tudo adoecido. Mas Jesus estava o tempo todo sentando com as pessoas, com Levi, com os amigos de Levi. Ele encontra Zaqueu, fala o que para Zaqueu? Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Eu vou para onde? Eu vou para tua casa, Zaqueu. Eu vou para tua casa agora. Eu vou para tua casa comer contigo. Desce daí porque eu quero ir para tua casa comer com você. É comunhão. Esse pão que nós participamos juntos é sagrado, é comunhão, a ceia. Jesus reúne todo mundo na mesa, lava os pés dos discípulos, pega o pão, vai comer junto e comendo junto. Jesus está tendo comunhão com aquelas pessoas. Quando Jesus aparece ressurreto lá na praia e os discípulos veem Jesus, o que é que Jesus faz? A primeira coisa que Jesus faz ressurreto quando encontra os discípulos. Faz uma fogueira e vai assar um peixe para comer. Esse sentar à mesa, esse estar junto comendo é algo sagrado. Que eu queria que você, durante esse período de quarentena, você experimentasse esta vivência entendendo que ela é sagrada. É tão forte isso que quando Jesus faz lá em Apocalipse para a igreja, ele diz: "Eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você." Jesus quer comer com a gente. Os discípulos no caminho de Emaús, que vão conversando com Jesus o tempo todo e não reconhecem Jesus, quando é que aqueles discípulos reconhecem que aquele homem era Jesus? Quando Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, os discípulos, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Porque Jesus é muito facilmente reconhecido em momentos de comunhão como esse. Jesus é muito facilmente reconhecido em momentos de comunhão como esse. E nós temos o desafio, meus irmãos, de durante esse período de quarentena, temos o privilégio de experimentarmos deste pão sagrado, da comunhão, de sentar junto à mesa para comer e tornar esse momento um momento sagrado, um momento especial com Deus. E aí vai algumas dicas, pessoal, para você viver esse momento de refeição. Primeiro, o celular bota para fora da mesa. Bota para fora da mesa, separa o celular e diz: "Não, esse momento agora é um momento sagrado, a gente vai reunir aqui como família para comer junto." Desliga a TV. Desliga a TV no horário do almoço. É só jornal, desliga. Coloca uma música. Celebra a comida que está na mesa. Celebra isso junto com a tua família. Destaca isso. Celebra as pessoas que estão com você. Destaca isso. Olhe para o outro. Diga: "É muito bom estar com você, sentado na mesa. É muito bom a gente estar aqui comendo essa comida que Deus tem nos dado, que Deus tem nos sustentado." Que transformemos esses momentos em momentos sagrados. Quebre o silêncio que tiver ali na mesa. Puxe um assunto gostoso. E evite DR. Discutir relação nesse momento sagrado. Esse momento sagrado não é momento para a gente resolver problema. Esse momento sagrado não é momento para a gente celebrar um ao outro. É para a gente celebrar a provisão de Deus. É para a gente viver essa partilha dentro da nossa casa. Sirva o prato para o outro. E aproveite esse momento da mesa como um momento de respirar o Evangelho e respirar a bênção de Deus dentro da sua casa. Tá claro, meu irmão? Entende como esses 3 pães sagrados, eles são pães que nós podemos viver nesse tempo de quarentena muito fortemente? O pão de cada dia é sagrado. O pão que você pega e você parte com alguém, ele é sagrado. E o sentar à mesa, o pão da comunhão, o sentar à mesa junto e viver um tempo precioso junto, também é muito sagrado. É muito sagrado, muito sagrado. E a gente pode sim viver isso na nossa vida. Eu queria que você baixasse aí sua cabeça onde você está. Que você orasse. Sabe, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. E dizendo: "Pai", você pode repetir aí com você, onde você está. E dizendo: "Pai, eu te agradeço pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar na minha casa. Esse pão é sagrado. Esse pão é prova da tua fidelidade e do teu amor. Eu quero, Senhor, celebrar esse pão. Quero celebrar esse pão na minha casa. Eu quero fazer isso essa semana de forma intencional. Intencional. Senhor, eu também quero experimentar
Esse pão sagrado que é o pão dividido, que é o pão partilhado. Me dá fé, me dá um coração cheio de graça para partilhar esse pão, Senhor. Faz isso, Pai, na minha casa, no meu coração. E, Senhor, eu te agradeço por este pão da comunhão. E me ajuda em família a viver esta comunhão de forma consciente. Que o sentar à mesa para a gente seja um momento sagrado. Um momento sagrado de celebrar a vida do outro. De celebrar o teu sustento. De celebrar a comunhão. De celebrar quem o Senhor é na vida da gente. Nos ajuda, Senhor, nisso tudo. E que nós tenhamos uma semana com muitos pães sagrados e bem sagrados, derramados e vividos e experimentados em nossa vivência. Que Deus abençoe grandemente a cada um de nós nesse sentido. Amém, meus irmãos? Amém? Ficou claro? Vocês estão aí? Reativei de novo os comentários. Ficou clara essa comunhão? Esse pão, esses pães que a gente precisa viver? O pão de cada dia que a gente come, o pão que a gente divide e o momento de estar junto comendo esse pão, que seja um momento bem precioso na nossa casa, muito precioso na nossa casa. Transforme esses momentos em momentos extremamente sagrados, tá bom, pessoal? Essa é a palavra de hoje, para que você possa estar aí vivendo isso como realidade aí dentro da sua casa.